Olá, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Deus te abençoe, te guarde, te ergue e venha te levantar e te dar vitória em nome de Jesus. Desde já você que não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Estaremos orando, clamando, bendizendo o nome do Senhor. Deus é digno de toda a honra, glória e louvor. Deixe seu pedido de oração nos comentários, que eu estarei orando em nome de Jesus. Eu vou soltar esse vídeo, não saia aqui no final. Eu estarei clamando pela tua família em nome de Jesus. Acompanhe conosco. A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Almerinda Batista da Silva. Tenho 72 anos hoje e já estou aposentada há algum tempo. Durante 30 anos, trabalhei como auxiliar de enfermagem no Hospital Público de Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Uma cidade quente, de céu largo, onde a poeira do asfalto se mistura com o cheiro de café coado na hora. Sempre fui conhecida pelos vizinhos como Dona Alme, ou simplesmente Irmã Almerinda. Não sou mulher de muito enfeite, mas sempre mantive minha casa limpa, minha fé firme, mesmo quando parecia que o mundo ao redor estava ruindo. Durante a vida, enfrentei muitas coisas. Algumas feridas já cicatrizaram, outras ainda latejam quando o tempo muda ou quando o coração resolve remexer o que estava quieto. E talvez você, que está me ouvindo agora, também já passou por momentos em que pareceu que Deus estava em silêncio, em que o filho se afastou, o casamento desfez, o corpo cansou e a alma secou. É disso que quero falar hoje, dessa minha história. Uma história que começou de forma tão simples, mas que aos poucos foi tomando um rumo que eu nunca imaginei. Se prepare para acompanhar mais uma história emocionante. Mas antes de começar, se inscreva aqui no canal. Isso me ajuda a continuar contando essas histórias e faz toda a diferença para que mais pessoas também possam ouvir. Naquele tempo, eu tinha 48 anos e morava sozinha com meu filho, Carlos Eduardo, que estava com 17. Um adolescente alto, bonito, mas com uma revolta guardada no peito que me dava medo. Já fazia anos que eu tentava segurar as pontas sozinha, desde que meu ex-marido foi embora. Não deixou nem carta. Carlos tinha só 1 aninho quando isso aconteceu. E desde então eu virei mãe, pai, tudo. Acordava todos os dias às 5 da manhã. O bairro ainda estava quieto. Só se ouvia ao longe um rádio de pilha de algum vizinho mais velho, ou o miado de um gato que parecia sempre dormir no telhado da minha casa. Eu levantava, ia direto para a cozinha e passava o café. Café forte, como meu pai fazia. Enquanto a água esquentava, eu olhava pela janela da sala. A rua era de paralelepípedo, com as calçadas rachadas e um poste que vivia apagado. Ali na esquina morava a dona Nilda, costureira das antigas, e mais adiante, o seu Raimundo, que consertava ventilador. A minha casa era simples, mas bem cuidada. Tinha 2 quartos, sala pequena, cozinha apertada, banheiro nos fundos e uma área onde eu estendia a roupa. As paredes eram claras, os móveis antigos, e quase todas as fotos estavam viradas para baixo dentro da cristaleira. Eu não conseguia mais olhar para aquelas lembranças, principalmente a do meu casamento. Naquela madrugada, Carlos chegou em casa às 3. Eu tinha acordado com o barulho do portão. Espiei pela janela sem ele perceber. Estava com roupas novas, tênis caro e um celular, que na época custava uma verdadeira fortuna. Entrou calado, direto para o quarto. Nem boa noite, disse. Na manhã seguinte fiz o café e chamei. Filho, o café está na mesa. Ele apareceu de cara fechada com os olhos fundos. Sentei de frente para ele e tentei conversar, como fazia todo dia. Já pensou no que vai fazer depois da escola? Já está quase terminando o 3º ano. Ele bufou e respondeu com ironia. Fazer o quê? Faculdade? Com que dinheiro, mãe? Vai pagar como? Ué, posso ajudar. A gente dá um jeito. Tem bolsas, tem inscrição com desconto. Deixa disso, mãe. A senhora nem sabe o que é viver de verdade. As palavras dele cortavam mais que faca. Eu engoli seco, mas não respondi. Só pedi a Deus em pensamento que me desse paciência. Notei que ele estava com cheiro de cigarro, mas não era cigarro comum. Era outro cheiro. Um cheiro que eu já conhecia do hospital, das emergências. Fiquei calada.
Mas dentro de mim o coração já gritava. Fui trabalhar. No hospital, o movimento estava intenso. Era dia de vacinação em massa contra a dengue. O povo todo da cidade parecia ter aparecido ao mesmo tempo. Trabalhei feito louca. Mesmo assim, mantive o sorriso no rosto, como sempre fiz. Muitos ali me respeitavam. Sabiam que eu fazia o possível com o pouco que tínhamos. Na hora do almoço, sentei com a Railda, minha amiga de anos. Ela me olhou de canto e falou: "Você está diferente, Almerinda. Está mais cabisbaixa que o normal. O que foi?" "Ah, Railda, é coisa de mãe. Carlos anda estranho. Tem saído demais. Chega tarde, responde atravessado." Ela me interrompeu. "Você precisa viver também, minha filha. Esse menino vai seguir a vida dele. E você? Vai ficar aí, remoendo o passado? Aquele traste que te abandonou? Mulher, você precisa namorar." Eu ri, mas era aquele riso sem vontade, só para não parecer amarga. No fundo eu estava cansada. Cansada da luta sozinha, da rotina pesada, da sensação de que orava e Deus não ouvia mais. À tarde, fui direto da unidade para a igreja. Era dia de estudo bíblico. O templo era simples, com janelas de madeira e um ventilador de pé que fazia mais barulho do que vento. Os bancos estavam gastos, com os nomes de famílias esculpidos na madeira. O pastor Maurílio conduzia o estudo com a Bíblia aberta em Isaías, mas era tudo muito teórico, sem alma. Eu ouvia, mas meu coração parecia ausente. Foi nesse dia que vi melhor a irmã Lígia Monteiro. Uma mulher bem vestida, maquiagem impecável, sapatos que eu nem imaginava quanto custavam. Falava com uma autoridade que incomodava. Ela comentou algo sobre a passagem com uma interpretação fria e ainda acrescentou que manifestação emocional demais era sinal de desequilíbrio. Aquilo me atingiu. Eu estava ali tentando me segurar para não chorar. Sentei no fundo, quieta, com as mãos apertadas no colo. Na oração final, senti um peso no peito. Quase levantei as mãos, mas contive. Não queria chamar atenção. Quando abri os olhos, percebi que a irmã Lígia me observava de longe, com aquele olhar que mistura julgamento e piedade. Voltei para casa à noite. Carlos já tinha saído de novo. Disse que ia encontrar os amigos no Parque Aurora. Eu não sabia mais como segurar aquilo. A solidão doía. Me ajoelhei na beira da cama e tentei orar. Mas parecia que as palavras batiam no teto e voltavam. Sussurrei: "Deus, o Senhor ainda fala com alguém hoje em dia?" Foi nessa madrugada que aconteceu. Dormi tarde, com os olhos ardendo de tanto chorar. E então sonhei. Um sonho tão real que até hoje sinto o cheiro do ar naquele lugar. Vi uma cidade enorme, tomada por uma escuridão espessa. Reconheci o Rio de Janeiro. Mas não era o rio turístico, das novelas ou do Cristo Redentor. Era um rio sombrio, abafado, com sirenes ao longe e gritos que vinham como eco de uma dor antiga. Senti uma angústia tão forte no sonho que acordei sentada, com o coração disparado. Estava suando frio. Fiquei alguns minutos ali, na cama, sem saber se tinha sido só um pesadelo ou algo mais profundo. Na manhã seguinte, enquanto passava o café, liguei o rádio, como sempre fazia. Estava sintonizado em uma emissora AM local. O locutor falava sobre o aumento da violência no Rio. Mencionava tiroteios na Zona Norte, crianças baleadas, escolas fechadas. Na mesma hora, o sonho voltou à minha mente com força. Aquela sensação de urgência, os gritos, a escuridão, era como se tudo estivesse se conectando, mas eu ainda não entendia o quê. E antes de encerrar esse pedaço da minha história, quero abrir meu coração para vocês. Eu sei que o que estou contando aconteceu há muito tempo, e a memória, com os anos, às vezes falha. Pode ser que eu confunda uma data, um detalhe pequeno, mas eu garanto, o que importa de verdade, eu me lembro como se tivesse acontecido ontem. Porque tem coisa que Deus faz na nossa vida que marca a alma, não importa quantos anos passem. No dia seguinte, ainda com aquele sonho estranho latejando no peito, segui minha rotina como sempre. Café forte, uniforme passado, Bíblia dentro da bolsa, mesmo que eu quase não abrisse mais. Peguei o ônibus para o hospital antes das 7, como fazia há anos. Campos dos Goitacazes ainda despertava, e no rádio do coletivo, o locutor comentava sobre uma manifestação dos servidores públicos que estava sendo organizada para aquela semana. Era 2001,
e parecia que o país inteiro vivia entre promessas de mudança e escândalos que nunca terminavam. Na recepção, Dona Marisa, nossa enfermeira-chefe, me chamou de canto. Disse que um novo paciente tinha dado entrada no plantão da madrugada e que eu seria a responsável por ele a partir daquele dia. Um senhor idoso, em estágio avançado de câncer. Calmo, mas com histórico de dor intensa, explicou. O nome dele era Adalberto da Conceição. O quarto ficava no fim do corredor da ala 3, uma parte mais silenciosa do hospital, onde os dias pareciam mais longos e os suspiros mais profundos. Quando entrei, encontrei um homem magro, de pele escura, cabelos quase todos brancos, olhos firmes e vivos, mesmo diante da fraqueza do corpo. Estava sentado na poltrona, olhando pela janela como quem contemplava algo além das árvores e dos prédios ao fundo. Bom dia, seu Adalberto, falei, com aquele tom profissional que a gente aprende a manter, mesmo quando o coração anda machucado. Sou Almerinda, vou cuidar do senhor. Ele virou lentamente o rosto para mim e sorriu de leve. Eu sei quem você é, Almerinda. Na hora, gelei. Eu não usava crachá com nome, e não me lembrava de ter me apresentado antes. Franzi a testa, tentando esconder o espanto. O senhor me conhece? Conheço quem você é. Você tem olhos que veem o que outros se recusam a ver. Não soube o que responder. Fingi que não entendi, e continuei o trabalho. Verifiquei os sinais vitais. Ajeitei a coberta. Conferi os medicamentos. Mas ele me olhava o tempo todo, como se enxergasse algo além do que eu mostrava. Quando lhe dei um comprimido para a dor, ele murmurou. A dor que você carrega não é a que se resolve com remédio. Continuei em silêncio, tentando ignorar. Quando fui ajeitar o travesseiro dele, comentou. Você foi chamada para cuidar, mas de uma forma que ainda não entende. Terminei os cuidados e saí do quarto com o coração acelerado. Parei no corredor para respirar. Era como se aquele homem tivesse tocado um lugar dentro de mim que nem eu sabia que ainda doía. Mais tarde, no almoço, contei por alto para a Railda. Ela ouviu, riu e disse, esse velhinho parece que te conhece de outra vida. Ou então, é mais um desses crentes místicos que aparecem por aí. Dei um sorriso amarelo, mas não comentei nada sobre o sonho da noite anterior. Nem eu sabia direito o que pensar daquilo tudo. Estava começando a achar que era coisa da minha cabeça mesmo. No fim da tarde, depois do expediente, voltei para casa com uma dor no peito que não era física. Era um aperto. Uma mistura de preocupação com Carlos e um desconforto espiritual que não passava. Preparei o jantar, como sempre. Arroz, feijão e ovo. A comida de quem trabalha o dia todo e ainda precisa pensar no amanhã. Carlos chegou tarde. Estava com o mesmo cheiro forte de sempre, aquele que eu fingia não reconhecer. A roupa nova, os olhos vermelhos, o jeito inquieto. Tentei falar com calma. Filho, precisamos conversar. De novo isso, mãe? Ele já veio com a voz alterada. Para de me controlar. Você não é mais casada, mas quer me prender aqui dentro. Eu só estou preocupada. Você está andando com gente perigosa. Eu vejo as roupas novas, o celular que custa o preço de um carro. Pelo menos meu pai teve coragem de ir embora de uma vez. Você fica aqui sufocando com essa religião, essa casa cheia de Bíblia, como se isso mudasse alguma coisa. Foi como se ele tivesse me acertado no peito com uma pedra. Cada palavra era um corte. Fiquei em silêncio. Vi ele bater a porta do quarto e ouvi o som do rádio que ele ligou alto, como quem queria apagar a minha voz com barulho. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e desabei. Me ajoelhei e tentei orar, mas nem as palavras vinham mais. Apenas chorei. Senhor, estou perdendo meu filho, sussurrei soluçando. Se ainda fala com alguém, fala comigo. Eu preciso de uma resposta. Eu não aguento mais essa escuridão. Foi então que tudo ficou diferente. Não sei explicar com clareza. Não foi um sonho, mas também não sei dizer se era vigília, se era espírito, se era alma. Só sei que, de repente, eu não sentia mais meu corpo. Era como se estivesse flutuando, como se tivesse sido arrancada da matéria e colocada em outro lugar. E eu vi o Rio de Janeiro novamente, mas não como antes. Vi a cidade pulsando com vida, com luzes, carros, movimento, mas por cima de tudo, uma névoa densa, escura, espiritual, uma camada invisível que poucos poderiam perceber. Como um véu de trevas, pairando sobre prédios, comunidades, igrejas, palácios do governo,
E no meio daquela escuridão, eu vi pontos de luz, pequenos, mas brilhantes. Pessoas orando, crianças cantando louvores, igrejas reunidas em jejum, gestos de bondade silenciosa. Mas a névoa continuava predominante. A opressão espiritual era pesada. A tristeza daquele ambiente me deixou sem ar. Uma voz, suave e firme, falou dentro de mim, sem que eu visse de onde vinha. Você vê porque foi escolhida para ver. O que vem não é apenas para o rio, mas começará lá. Tentei perguntar o que era esse "o que vem", mas antes que eu pudesse formular qualquer pensamento, ouvi batidas na porta do meu quarto. Mãe, abre aí, preciso de dinheiro. Acordei ofegante, com o coração disparado. Era Carlos do lado de fora, batendo impaciente. Levantei trêmula e abri a porta. Ele entrou sem olhar para mim, revirando gavetas em busca de alguma nota esquecida. Fiquei ali parada, sem saber se aquilo que vivi era uma resposta ou uma loucura. Mas algo dentro de mim dizia que não era invenção. Era um aviso. Na manhã seguinte, voltei ao hospital com o coração apertado. A primeira coisa que fiz foi passar no quarto do Sr. Adalberto. Mas quando entrei, a cama estava vazia, arrumada, a janela fechada. Dona Marisa me encontrou no corredor e disse com aquele tom calmo que as enfermeiras aprendem a usar depois de anos de dor. Ele partiu durante a madrugada, dormindo. Não sofreu. Fiquei parada ali, sem reação. Depois entrei no quarto, como quem procura um último vestígio. Foi quando vi, sobre o criado mudo, um pequeno caderno de capa simples. Peguei com cuidado. Na primeira página, estava escrito à mão, com letra firme, para a sentinela que virá depois de mim. Naquele instante, tudo pareceu parar. A expressão que ele usou, sentinela, aquilo me atingiu com uma força que eu ainda não sabia nomear. Mas sentia, no fundo da alma, que algo estava começando. Algo que nem eu mesma compreendia, mas que, de alguma forma, já estava me esperando fazia tempo. Passei os dias seguintes com o caderno do Sr. Adalberto guardado dentro da gaveta do criado mudo. Olhava para ele todos os dias antes de dormir, mas não conseguia abrir. Eu dizia para mim mesma que era só um caderno de um homem à beira da morte, que devia ter misturado sonhos com lembranças. Tentava convencer meu coração de que aquelas palavras, para a sentinela que virá depois de mim, podiam ser qualquer coisa, menos o que pareciam ser. Repetia para mim mesma: Deus não fala assim hoje em dia. E essa frase eu já tinha ouvido tantas vezes, principalmente dentro da própria igreja. Na minha cabeça, tudo era resultado do estresse, da preocupação com Carlos, da solidão que eu carregava sem conseguir dividir com ninguém. Na sexta-feira, houve uma vigília de oração na igreja. Apesar do cansaço, eu fui. Não queria ficar sozinha em casa. Cheguei cedo. Sentei nos fundos, como sempre. O templo estava mais cheio do que o habitual. Alguns irmãos de igrejas vizinhas tinham sido convidados, e o pastor Maurílio estava tentando criar um ambiente de reverência, mas ao mesmo tempo mantendo tudo muito controlado. Nada de manifestações espontâneas, tudo dentro do cronograma, como ele gostava de dizer. A irmã Lígia liderava o grupo de intercessão. Oravam de maneira firme, com frases decoradas e tom de autoridade, mas sem quebrantamento. Ela falava com segurança, sempre olhando ao redor para ver quem a ouvia. Usava um vestido azul escuro com um broche dourado em forma de cruz. Tudo em Lígia era calculado. No começo participei da vigília como sempre. Cantei os corinhos que conhecia de infância. Fechei os olhos durante as orações coletivas. Segurei as mãos de uma irmã ao lado. Mas na segunda hora de oração, algo diferente começou a acontecer. Eu estava ajoelhada, com a testa encostada no banco da frente, quando senti uma pressão forte no peito. Não era dor. Era como se algo estivesse me puxando por dentro. Meu corpo foi ficando leve. A visão embaçou, e a audição ficou distante. Era como se eu estivesse sendo levada para outro lugar. Tentei resistir, abrir os olhos, me agarrar à terra firme, mas aos poucos, meu corpo relaxou completamente, e minha consciência começou a se elevar. Tudo ficou branco ao redor. Um branco que não era luz solar, nem luz de lâmpada. Era outra coisa. Uma clareza que não machucava os olhos, mas iluminava por dentro. Então vi seres luminosos, em formação, como um exército se preparando. Eles não pareciam humanos,
mas também não eram estranhos. Suas presenças irradiavam amor, mas também autoridade. Do outro lado, em contraste, vi formas sombrias, organizadas, em movimento, como se estivessem armando algo. Um ser de luz se aproximou. Não andava, não voava, apenas se movia. Era como se o ambiente inteiro se curvasse ao redor dele. Quando ele falou, sua voz não saiu da boca. Ela surgiu dentro de mim. Almerinda, filha, aproxime-se. Obedeci, sem medo. Era como se eu soubesse que podia confiar. Ele me conduziu até um lugar onde eu podia ver o mundo. Um alto invisível, um ponto de observação que não existia na Terra. E então ele disse: veja, vi o Rio de Janeiro, não como cidade física, mas como realidade espiritual. Vi sua beleza natural, os morros, a praia, os rios, mas também vi a corrupção impregnada nas construções. Vi palácios com alicerces manchados de injustiça. Vi igrejas com fachadas lindas, mas escuras por dentro. Vi pessoas de joelhos, chorando, clamando a Deus, e vi outras, rindo enquanto praticavam a maldade. Do céu, uma coluna de fogo começou a descer. Não era um fogo comum, não era destruição, era purificação. Onde tocava, tudo que era falso se desfazia. A hipocrisia era consumida, a injustiça era revelada. A violência era enfrentada com uma luz que nenhum mal podia resistir. Mas os humildes, os que amavam a Deus de verdade, esses não eram queimados, eram protegidos, como os amigos de Daniel na fornalha. A voz voltou a falar. Isto ainda não aconteceu, mas acontecerá, se o povo não se arrepender. E você foi escolhida para avisar. Meu coração disparou. Tentei responder. Mas quem vai acreditar em mim? Nem todos acreditarão. Mas sua missão não é fazer todos acreditarem. É ser fiel ao que viu. A visão começou a se apagar. A luz foi diminuindo, até que percebi meu corpo de novo. Voltei em um susto, com lágrimas escorrendo. Me dei conta de que estava ajoelhada no chão da igreja, tremendo. Algumas pessoas tinham parado de orar e me olhavam com preocupação. Pastor Maurílio veio até mim, com expressão assustada, mas tentando manter a calma. Irmã Almerinda, está se sentindo bem? Eu ainda respirava com dificuldade. Me levantei devagar, tentando encontrar forças nas pernas. Pastor, eu tive uma visão. Deus me mostrou. Antes que eu pudesse terminar, a irmã Lígia se aproximou com pressa. Visão? A voz dela cortou o ar. Irmã, cuidado para não confundir emocionalismo com revelação divina. Fiquei sem saber se explicava ou se voltava ao meu lugar. Mas algo dentro de mim me impulsionou. Falei. Contei que vi o Rio de Janeiro, que vi a coluna de fogo, que ouvi a voz dizendo que era preciso arrependimento. Usei poucas palavras, mas cada uma saía como um peso da alma. Algumas pessoas me ouviam com olhos arregalados. Outras desviavam o olhar, desconfortáveis. Lígia cruzou os braços, olhou para todos ao redor e falou alto. Irmãos, precisamos ter discernimento. Nem toda experiência emocional vem de Deus. A Bíblia nos adverte sobre falsos sinais e prodígios. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pastor Maurílio pareceu dividir a atenção. Colocou as mãos no meu ombro e falou com tom diplomático. Irmã Almerinda, eu entendo sua emoção, mas talvez seja melhor orar mais sobre isso antes de compartilhar abertamente. Se for de Deus, Ele confirmará. Voltei para o banco, me sentindo exposta. Mas algo em mim havia mudado. Eu não era mais só uma mulher cansada, mãe de um filho rebelde. Eu tinha visto. Eu sabia o que tinha visto. A vigília terminou com cânticos calmos e orações breves. As pessoas saíam olhando para mim de forma diferente. Uns com pena, outros com curiosidade, e outros, os que me conheciam há anos, com distância. No domingo seguinte, durante o culto, senti os olhares ainda mais pesados. A irmã Lígia, durante uma oração que ela mesma conduziu do púlpito, disse: Senhor, livra esta congregação de espíritos enganadores, de falsas visões, de confusão espiritual. Dá-nos discernimento para não cairmos em ciladas do inimigo. Na hora, eu soube. A batalha tinha começado, e eu não fazia ideia do quanto ainda iria enfrentar. Os dias que seguiram a vigília foram um deserto. E não falo de falta de comida, nem de sede. Era um deserto de silêncio, de isolamento, de olhares atravessados que me seguiam por onde eu passava. Na igreja, alguns desviavam o rosto quando eu me aproximava.
Outros apenas balançavam a cabeça e murmuravam algo que eu não conseguia ouvir, mas sentia. Eu sabia. Sabia que estavam falando de mim. A irmã Lígia, com sua postura altiva e sua voz sempre revestida de doçura ensaiada, trabalhava nos bastidores como uma tecelã habilidosa, alinhavando dúvidas nos corações dos irmãos. Em conversas discretas no pátio da igreja, entre um estudo bíblico e outro, ela dizia: uma mulher separada, sozinha, criando um filho problemático. É natural que a mente dela crie fantasias para lidar com a realidade difícil. A frase era dita em tom de cuidado, mas com veneno suficiente para corroer qualquer confiança. E funcionava. As pessoas que antes me cumprimentavam com carinho, agora me tratavam como se eu fosse frágil demais para ser levada a sério, ou perigosa demais para ser ouvida. Tentei conversar com o pastor Maurílio após o culto de terça-feira. Esperei ele sair da sala pastoral e me aproximei com cautela. Pastor, será que o senhor tem um tempinho para a gente conversar? Ele sorriu, mas foi um sorriso tenso. O mesmo que médicos dão quando sabem que a notícia não é boa. Claro, irmã, mas só uns minutinhos, sim? Entrei na sala e sentei em silêncio. Pastor, eu sei que o que aconteceu na vigília foi diferente, mas eu não inventei nada. Eu vi, e continuo vendo. É como se algo estivesse se movendo dentro de mim. O senhor entende? Ele suspirou e ajeitou os papéis sobre a mesa, como se quisesse ocupar as mãos. Irmã Almerinda, eu acredito que a senhora seja uma mulher de fé. Sempre foi. Mas também acredito que, às vezes, podemos estar emocionalmente vulneráveis. Vamos dar tempo ao tempo. Se realmente foi de Deus, Ele confirmará. Senti o recado por trás das palavras. Ele não queria se comprometer. Talvez até tivesse medo. Levantei, agradeci e saí com a alma mais pesada do que quando entrei. No hospital tudo também começou a mudar. Railda me olhava com preocupação. No terceiro dia da semana, ela me chamou para um café rápido no refeitório. Sentamos à sombra de uma árvore no pátio dos fundos, onde as enfermeiras às vezes descansavam entre os plantões. Mulher, você anda diferente. Aconteceu alguma coisa naquela igreja? Hesitei, mas não queria mais esconder. Contei. Falei das visões, da coluna de fogo, do caderno, do Sr. Adalberto, da sensação constante de que Deus estava tentando me mostrar algo. Ela me ouviu com atenção, mas o brilho nos olhos foi diminuindo à medida que eu falava. No fim, tocou na minha mão e disse com delicadeza: Almerinda, você anda muito estressada. Talvez seja bom procurar um psicólogo. Não tem nada de errado nisso. Doeu. Eu sabia que ela não falava por mal. Era a preocupação sincera de uma amiga. Mas naquele momento, percebi que até a pessoa que mais confiava em mim já não acreditava em mim. 2 dias depois, o inevitável aconteceu. O Dr. Henrique Braga, diretor clínico do hospital, me chamou na sala dele. Almerinda, sente-se, por favor. O tom era educado, mas rígido. Sentei com o coração na mão. Você sempre foi uma funcionária exemplar, pontual, dedicada. Mas me chegaram alguns comentários sobre comportamentos estranhos. Você está bem? Engoli em seco. Alguém disse algo específico? Não exatamente. São apenas preocupações. Comentários sobre estresse. Problemas pessoais afetando o desempenho. Você quer conversar sobre alguma coisa? Doutor, meu trabalho fala por si. Se há alguma reclamação objetiva sobre o que eu faço aqui, gostaria de saber. Ele recuou. Não, não há, mas estamos atentos. Só queremos ajudar. Naquele momento, entendi tudo. Mais cedo naquela semana, Lígia tinha aparecido no hospital. Dissera que veio visitar uma parente. Mas agora eu sabia. Ela tinha conversado com o doutor. Talvez tenha usado as mesmas palavras doces e venenosas de sempre. Talvez tenha mencionado que eu precisava de ajuda. Voltei para casa naquele dia com um cansaço que nem o corpo explicava. Era um cansaço da alma, como se o mundo ao meu redor tivesse começado a desmoronar sem fazer barulho. Foi naquela noite que finalmente abri o caderno do Sr. Adalberto. As páginas estavam preenchidas com uma caligrafia firme, clara. Eram reflexões espirituais, sonhos, visões. Ele escrevia como quem sabia que não teria tempo para explicar tudo, mas deixava pistas, muitas.
Uma passagem me paralisou. O inimigo sempre perseguirá aqueles que Deus escolhe para falar. A perseguição não é sinal de que você está errada, mas de que está no caminho certo. Quando os religiosos se levantam contra uma palavra verdadeira, é porque essa palavra ameaça o sistema deles, não a verdade de Deus. Mais adiante, lia-se: ela será marcada pelo fogo e levará o aviso. Não será aceita pelos seus, mas será confirmada por sinais. O filho rebelde se tornará instrumento de Deus. A cidade arderá, mas os justos serão poupados. Fechei o caderno com as mãos trêmulas. Como ele poderia saber sobre Carlos? Como poderia escrever algo que descrevia exatamente minha dor, minha luta, meu chamado? Naquela noite, Carlos chegou em casa depois da meia-noite. O cheiro de maconha nas roupas era impossível de ignorar. Os olhos vermelhos, o andar trôpego, o descaso. Tentei conversar. Falei baixo com doçura. Filho, por favor, você precisa se cuidar. Eu estou preocupada. Mas ele explodiu. Agora você virou louca de igreja também? Todo mundo tá falando que você tá endoidando, vendo coisa que não existe. Até no hospital comentaram. Senti um soco no estômago. Até ele já tinha ouvido. Carlos, você não entende. Eu vi algo que Deus me mostrou. Você não viu nada. Pare com essa palhaçada. Já não basta ser filha de pai que abandonou a família. Agora tenho que aguentar mãe maluca também? As palavras dele me rasgaram por dentro. Fiquei ali, parada, sem forças para responder. Ele entrou no quarto e bateu a porta com tanta força que fez tremer a parede. Naquela madrugada, não consegui dormir. Deitei na cama e fechei os olhos, mas o coração estava agitado. Foi quando tive outro sonho, ou visão, eu já nem sabia mais separar. Vi Carlos sendo preso. Estava de costas, algemado, sendo levado por 2 policiais. O rosto dele estava abatido, sujo, triste. Mas na cela em que o colocaram, havia um homem idoso, negro de cabelos brancos. Era o Sr. Adalberto. Ele olhava para Carlos com compaixão e dizia algo que não ouvi. Mas Carlos chorava. Chorava como nunca tinha chorado na vida. Acordei com a certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer. 3 meses se passaram desde aquela noite na vigília, e a verdade é que minha vida se tornou um campo minado. Cada passo que eu dava era observado. Cada palavra pesava mais do que devia. Na igreja, o clima já não era só de silêncio desconfortável. Agora, era de rejeição ativa. Lígia, com sua habilidade de falar como se estivesse cuidando enquanto apunhalava, já tinha convencido boa parte da congregação de que eu estava desequilibrada. É natural, ela dizia aos ouvidos dos mais influenciáveis. Uma mulher separada, vivendo sozinha com um filho rebelde, sem estrutura familiar, a mente tenta se proteger criando fantasias. As palavras dela ganhavam espaço. E o que antes era dúvida, virou certeza para alguns. Pastor Maurílio, pressionado por conselhos, assembleias e comitês, me chamou discretamente e, num tom que misturava culpa e covardia, sugeriu: talvez a irmã devesse tirar um tempo de afastamento, buscar equilíbrio espiritual, um período de silêncio diante de Deus. Sorri com amargura. O silêncio para eles era a solução, sempre o silêncio. No hospital, a situação não estava melhor. Dr. Henrique, agora abertamente desconfiado, passava nos corredores como quem farejava erro. Começou a questionar pacientes discretamente, observava meu comportamento, anotava coisas. Eu sabia que estava sendo monitorada. Meus passos eram vigiados como se, a qualquer momento, eu fosse explodir em profecias no meio do plantão. E para completar, Carlos desapareceu. Já fazia 1 semana. Nenhuma notícia, nenhum telefonema, apenas a ausência. Eu sabia que ele estava envolvido com o tráfico no Parque Aurora. Sabia dos nomes, dos olhares, das esquinas, mas não sabia onde procurá-lo, nem se devia procurar. Meu coração se dividia entre o instinto de mãe e o temor de encontrar algo que eu não conseguiria suportar. Railda, minha última ilha de afeto, também começou a se afastar. Dizia estar ocupada. Desmarcou encontros. Começou a responder com evasivas. E quando tentei conversar sobre o sumiço de Carlos, respondeu: Almerinda, você precisa cuidar da sua mente também.
O que aconteceu com você naquela igreja? Você está diferente. Séria demais. Como se estivesse sempre esperando algo ruim. O mundo ao meu redor parecia desmoronar. Uma parede por dia. E foi numa noite de chuva, daquelas em que o vento bate nas telhas e as sombras parecem maiores, que ouvi as batidas na porta. Eram fortes, desesperadas. Abri com o coração apertado. Era Marcela, a jovem da igreja, grávida de 6 meses, encharcada, tremendo, com o rosto coberto de lágrimas. Tia Almerinda, ela disse, a voz embargada. Pelo amor de Deus, me ajuda. Minha avó me expulsou de casa. Disse que eu trouxe vergonha para a família e para a igreja. Eu não tenho para onde ir. Não pensei 2 vezes. Trouxe ela para dentro. Peguei uma toalha, preparei banho quente, um prato de arroz com ovo e feijão. Fiz a cama do quarto que antes era do Carlos. Enquanto ela dormia, eu fiquei sentada na sala, olhando para a janela onde a água escorria pelo vidro. Sabia que aquela decisão teria consequências, mas também sabia que não podia fazer diferente. No domingo seguinte, apareci na igreja com Marcela. Sentamos nos fundos. O culto foi tenso. Muitos olhares, cochichos, desconforto. Mas ninguém falou nada até o final. Até que Lígia veio, com seu andar firme e sua voz treinada para o púlpito. Irmã Almerinda, todos estamos preocupados com suas decisões recentes. Quais decisões, irmã Lígia? Acolher uma jovem grávida em pecado pode não ser a mensagem certa para a nossa congregação. E foi aí que respondi sem medo. E qual seria a mensagem certa? Abandonar quem mais precisa de amor. Ela manteve o sorriso, mas seus olhos eram pedras. A Bíblia fala sobre disciplina na igreja, sobre não facilitar o pecado. E eu respirei fundo. A Bíblia também fala sobre misericórdia, sobre não atirar a primeira pedra. O salão inteiro se calou. Todos ouviam. Dona Conceição, a avó de Marcela, se aproximou. Seu rosto era uma mistura de raiva e vergonha. Almerinda, você não entende. Se começarmos a aceitar qualquer comportamento, onde vai parar a nossa moral cristã? Dona Conceição, sua neta precisa de amor, não de julgamento. Jesus acolhia prostitutas e pecadores, mas não para facilitar o pecado deles. Ela rebateu. Pastor Maurílio tentou intervir. Falou em tom conciliador. Irmãs, por favor, vamos conversar em particular. Não é o momento, mas a semente estava plantada. Naquela noite, a ruptura foi oficial. A maioria da igreja se afastou de mim de vez. E Lígia usou cada minuto daquele episódio para afirmar que eu estava corrompendo os valores cristãos. Disse que eu influenciava os jovens, que era perigosa. Dias depois, fui chamada novamente pelo pastor. Irmã Almerinda, eu entendo seu coração, mas talvez devesse reconsiderar algumas atitudes. A igreja está dividida, e sua situação, as visões, agora isso, está criando um problema grande. Olhei nos olhos dele e disse com calma: Pastor, se acolher uma jovem grávida abandonada pela família é problema, então talvez o problema não seja meu. E foi a última vez que me dirigi a ele com reverência. No hospital, a pressão se intensificou. Doutor, Henrique começou a convocar colegas para avaliações confidenciais sobre mim. Uma enfermeira me contou em segredo que ele estava pedindo aos pacientes para dizerem se eu tinha comportamentos estranhos. A maioria me defendia, graças a Deus. Mas bastou uma paciente idosa, confusa, dizer que a enfermeira fala sozinha e vê coisas que não existem. E ele já tinha o que precisava. Uma investigação formal foi aberta. No meio de tudo isso, uma bomba. Railda desapareceu. Sumiu do plantão, do bairro, das conversas. Soube pelos corredores que ela tinha se envolvido com o pastor Ademir, da igreja vizinha. Casado, conhecido por suas revelações proféticas. A mesma que dizia que eu precisava de psicólogo, agora vivia um escândalo oculto. Me doeu, mais do que eu podia dizer. Era como se Deus estivesse tirando cada pessoa que eu confiava, uma a uma. Naquela noite, Marcela sentiu contrações, falsas, mas fortes. Chorei com ela, abracei, preparei chá de camomila e coloquei louvor baixinho para tentar acalmar o ambiente. Enquanto ela se contorcia e respirava fundo, segurei sua mão e orei alto. Senhor, se realmente me deu uma missão,
Por que tudo está desmoronando? Perdi minha igreja. Posso perder meu emprego. Meu filho desapareceu. Minha melhor amiga me abandonou. Estou sozinha. Não entendo mais nada. Marcela me olhou, com os olhos marejados. Tia, talvez Deus esteja te preparando para algo maior. E por isso está tirando as pessoas que poderiam te impedir. Às vezes ele precisa nos isolar para nos usar. Aquela frase ficou em mim. Entrou como faca. Rasgou fundo. Naquela madrugada tive outra visão. Vi novamente o Rio de Janeiro, a coluna de fogo. Mas dessa vez, vi pessoas caminhando no meio das chamas. Não gritavam, não corriam. Estavam protegidas. Caminhavam firmes. E entre elas, eu vi Carlos, mais velho, de terno simples, Bíblia na mão, os olhos limpos, o rosto em paz. Ele falava com outros jovens, pregava, consolava. Uma voz sussurrou dentro de mim. Sua fé está sendo testada pelo fogo, mas o que restar depois do teste será ouro puro. Não tema a solidão. Tema apenas ser infiel ao que viu. Acordei chorando. E mal o dia amanheceu, ouvi batidas na porta. Era a polícia. Carlos tinha sido preso em flagrante no Parque Aurora. Armas, drogas, algemado. Quando o policial me disse que Carlos se recusava a me ver, senti como se meu coração tivesse se transformado em pedra ali mesmo, dentro daquela delegacia fria. O delegado olhou nos meus olhos com um misto de pena e formalidade. Senhora, seu filho está em apuros grandes. Foi pego com quantidade significativa de droga e uma arma. A situação é grave. Vai ser transferido para um presídio em Macaé. Não consegui responder. Apenas assenti, sentindo minhas pernas moles como pano molhado. Saí dali como quem caminha sem corpo, sem alma. Só o peso da notícia me arrastando pelas calçadas molhadas daquela manhã cinzenta. Em casa, Marcela me recebeu com uma xícara de chá quente e olhos cheios de compaixão. A barriga dela, agora com 8 meses, parecia guardar não só uma criança, mas também alguma esperança que eu já não sabia se existia mais. Tia, lembra do que a senhora sempre diz? Que Deus tem planos que a gente não entende? Assenti, mas a fé naquele momento era um fiapo. Eu dizia aquilo para os outros, mas dizer para mim mesma exigia um esforço que minhas forças já não alcançavam. No hospital, o rumor da prisão de Carlos se espalhou rápido. E Dr. Henrique não perdeu tempo. Convocou uma reunião com a equipe de enfermagem. Todos os funcionários foram chamados para uma reflexão coletiva sobre conduta e equilíbrio profissional. Colegas, ele começou, com sua voz pausada e tom de autoridade forçada. Todos sabemos que Almerinda sempre foi competente. Mas situações pessoais extremas podem afetar o desempenho profissional. Filhos envolvidos com drogas, problemas religiosos, precisamos estar atentos. A enfermeira-chefe, Dona Marisa, levantou a mão com firmeza. Doutor, problemas pessoais todo mundo tem. E o trabalho da Almerinda continua impecável. Se tem algo errado, alguém precisa apontar com clareza. Mas, doutor, Henrique insistiu. Temos relatos de comportamentos estranhos. Pacientes dizendo que ela fala sozinha, que demonstra instabilidade emocional. Naquele momento entendi. Não era apenas sobre mim. Era sobre o que eu representava. Eles tinham medo do que não podiam controlar. E foi nessa atmosfera de tensão e julgamento que aconteceu o inesperado. Estava no plantão da noite, cuidando de 2 pacientes na ala geriátrica. O Sr. João, com Alzheimer avançado, e Dona Ruth, em coma induzido por conta de complicações do diabetes. Já passava das 9 da noite quando a luz piscou. Depois, de novo, um estalo. O cheiro de fio queimado. E então, o alarme. Princípio de incêndio. As equipes começaram a evacuar os corredores. O caos se espalhou rápido. Dr. Henrique surgia pelos corredores dando ordens. Comecem pela ala C. Leve os pacientes conscientes primeiro. Usem as escadas laterais. Mas eu sabia que no quarto 5B, onde eu estava minutos antes, estavam 2 pacientes que não podiam andar. E ninguém tinha ido até lá. Corri pelos corredores cheios de fumaça. Alguns tentaram me parar. Almerinda, os bombeiros já vêm. Mas meus pés não obedeciam ao medo. Entrei no quarto engasgada pela fumaça. Desliguei os aparelhos portáteis de Dona Ruth e comecei a puxar a maca. Não sentia mais o rosto, só o calor e o peso do ar queimando a garganta.
Uma parte do teto desabou num outro corredor. Sirenes do lado de fora. Alguém gritava meu nome, mas minha mente estava em outro lugar. Enquanto empurrava a maca para fora, ouvi, dentro do meu peito, uma voz. Não tema o fogo. Você foi chamada para salvar vidas. Consegui deixar Dona Ruth em segurança. Mas o Sr. João ainda estava lá. Voltei, mesmo quando outros me disseram para não ir. Encontrei ele gritando, confuso. Peguei ele no colo, literalmente nas costas, como se ele fosse meu próprio pai. Na saída, uma viga em chamas caiu. A passagem principal estava bloqueada. Pensei que seria o fim, que meu corpo seria consumido ali, com o Sr. João nos braços. Mas então, vi um caminho que não estava lá antes. Uma porta entreaberta por onde a fumaça parecia mais fraca. Era a sala de equipamentos. Nunca tinha reparado naquela rota, mas algo me empurrou para lá. Era como se alguém estivesse guiando meus pés. Passei com dificuldade, tropeçando, com o peso do corpo dele nas costas e o ar queimando por dentro. Saí pela lateral do hospital, segundos antes de o quarto ser tomado pelas chamas. Os bombeiros chegaram e contiveram o fogo. A destruição foi grande, mas não houve mortes. Doutor. Henrique, pálido, ainda segurava pranchetas em uma das salas seguras. Quando soube do que eu fiz, não teve escolha. Disse na frente de todos. Almerinda arriscou a própria vida. Salvou 2 pacientes. Isso é admirável. Dona Marisa se levantou diante de todos e falou com voz firme. Almerinda salvou 2 vidas arriscando a própria. Isso é o que importa. Não fofocas ou preconceitos. Isso é vocação. Isso é chamado. E naquele momento, por um instante, o hospital inteiro me olhou diferente. Não como a mulher da visão, nem como a mãe do traficante, mas como alguém que foi além. No dia seguinte, enquanto ainda me recuperava do susto, recebi uma visita que não esperava. Pastor Maurílio estava constrangido. Sentou-se devagar ao meu lado, no banco do jardim externo do hospital. Irmã Almerinda, vim pedir perdão. Fiquei em silêncio. Tenho deixado pressões políticas influenciarem meu discernimento espiritual. Mas depois do que a irmã fez ontem, e depois de alguns sonhos que venho tendo, eu acredito. Acredito que Deus fala com você. Levantou os olhos para mim e continuou. Sonhei com fogo purificador. Não um fogo que mata, mas que limpa. E a irmã estava no sonho, protegendo pessoas. Meus olhos encheram de lágrimas. Não porque ele acreditava em mim agora, mas porque, enfim, alguém via. Viu o que eu via. Sentiu o que eu sentia. Respirei fundo e disse: o fogo já começou, pastor. Não o fogo da visão, mas a preparação. Deus está mostrando que ele protege os que ele chama para proteger outros. O juízo virá, mas antes disso, ele está separando os que vão suportar a chama. Naquela noite, em casa, Marcela dormia no quarto, a barriga se movendo lentamente. Sentei à mesa da cozinha, sozinha, e peguei as correspondências que não tinha lido. Havia uma carta, com o remetente do presídio de Macaé. Era de Carlos. Abri com as mãos trêmulas, o coração entre esperança e medo. Mas ao ler, o peso veio com tudo. Mãe, sua religião fanática não me ajudou em nada. Não quero mais saber de você nem de Deus. Estou pagando por meus erros, mas você também vai pagar pelos seus. Fechei os olhos e segurei o papel com força. Doía, mas alguma coisa dentro de mim, mesmo diante daquela rejeição, sabia. Ainda não era o fim da história. A carta de Carlos estava nas minhas mãos, mas era como se queimasse meus dedos. Eu reli cada palavra com lágrimas caindo direto no papel. Não eram lágrimas de tristeza, nem de revolta. Eram de um tipo de dor que se mistura com esperança, como uma ferida que, de repente, começa a cicatrizar. Perdoa tudo o que eu disse e fiz. Agora eu entendo sua visão. Essas foram as palavras que mais me desmontaram. Depois de tanto tempo, depois de tanta raiva, ouvir isso, era como se Deus tivesse respondido uma oração que eu nem sabia mais se ainda estava fazendo. Fiquei sentada à mesa da cozinha até o sol nascer, segurando aquela carta como se fosse a mão dele. Quis responder na mesma hora, mas nenhuma caneta do mundo conseguiria traduzir o que estava dentro de mim. Nos dias que seguiram, Carlos me escreveu outras vezes, e aos poucos fui conhecendo o novo homem que estava nascendo dentro da prisão. Ele me contou que nos primeiros dias em Macaé não queria falar com ninguém.
chegou endurecido, desconfiado, pronto para sobreviver, não para viver. Mas logo reparou num preso estranho, diferente dos outros. Um senhor chamado Eliseu, de 63 anos, negro, alto, com uma paz no rosto que destoava daquele ambiente cheio de ódio. Carlos dizia que no começo achou aquilo irritante. O velho é meio doido, mãe. Lê a Bíblia o dia inteiro, escreve em uns papéis velhos, acorda antes de todo mundo para orar. Fica calado quando alguém xinga. E ainda divide a comida. Achei que era pose, mas mesmo querendo ignorar, ele não conseguia. Era como se aquele homem o incomodasse só por existir daquele jeito. Em uma das cartas, ele contou da primeira conversa que teve com Eliseu. Perguntou o que ele tinha feito para estar preso. E o velho, com toda calma, disse: "Matei um homem." Carlos disse que engasgou com a resposta. E perguntou, meio debochado: "E agora fica aí lendo Bíblia como se nada tivesse acontecido?" E Eliseu respondeu: "Não como se nada tivesse acontecido, exatamente porque aconteceu." Essas palavras ficaram na cabeça do meu filho. Ele não admitiu logo, mas confessou depois que não conseguia parar de pensar naquilo. Nas cartas seguintes, ele me contou a história de Eliseu. Pastor por 30 anos numa cidade da Bahia, pai de 3 filhos, perdeu a esposa para um câncer, depois de orar, jejuar, buscar cura de todas as formas. E quando ela morreu, ele afundou. Bebida, raiva, confusão espiritual. Até que um dia, embriagado, atropelou um jovem. Foi preso. E ali, no fundo do poço, reencontrou a fé que tinha abandonado. Ele não fala com revolta, mãe, nem com vergonha. Ele fala com paz, como se tivesse aceitado a dor, mas não perdido a esperança. Eu lia aquilo e chorava. Sentia como se Eliseu fosse uma resposta viva de Deus, um instrumento moldado na dor, enviado direto para o meu filho quando eu já achava que ninguém mais podia alcançá-lo. Carlos também começou a contar que estava tendo sonhos. Pesadelos no começo. Vinha a minha imagem chorando. Depois, a tal coluna de fogo que eu descrevi. E mais de uma vez, ele via a si mesmo, pregando. Vi eu mesmo, mãe, mais velho, com uma Bíblia na mão, falando com uma multidão. Parecia mentira, mas parecia real. Fiquei dias refletindo sobre isso. Deus estava falando com ele, do mesmo jeito que tinha falado comigo. Mas foi depois de uma briga dentro do presídio que tudo mudou de vez. Carlos me contou que um grupo tentou forçá-lo a entrar numa facção, transportar droga entre celas. Ele se recusou. E por isso, o cercaram no pátio. Foi espancado. Apunhalado com uma arma improvisada. Atingiram a costela. Ele perdeu muito sangue. E enquanto os médicos da enfermaria faziam uma cirurgia emergencial, Carlos teve uma experiência. Ele disse que viu a si mesmo deitado na maca. Viu Eliseu orando na cela, de joelhos. Viu a mim, ajoelhada na cozinha, sem saber de nada, mas clamando por ele. E viu a coluna de fogo, não mais como algo que dava medo, mas como algo que limpava, que transformava. Quando acordou, Eliseu estava ao lado dele, com a mão sobre a perna, dizendo: "Você voltou." Carlos respondeu: Eu vi o que minha mãe viu." E naquele momento ele entendeu que não precisava morrer fisicamente, mas aquele velho Carlos precisava acabar para dar lugar a um novo. A mudança não foi da noite para o dia. Ele escreveu que ainda sentia raiva às vezes, que duvidava, que achava que não ia conseguir mudar de verdade. Mas Eliseu nunca pressionava, só estava ali. Com o tempo, Carlos começou a ler a Bíblia, primeiro como curiosidade, depois como fome. Descobriu versículos que pareciam ter sido escritos só para ele. Me disse que chorou ao ler Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi aí que ele me contou do dia em que se entregou para Jesus. Não foi com gritaria, nem louvor, nem apelo. Foi numa madrugada, lendo Romanos 6, quando entendeu o que era morrer para o pecado. Chamou Eliseu. Os dois se ajoelharam na cela. E ali, meu filho orou pela primeira vez com sinceridade. Senhor, perdoa o que eu fiz. Me usa, mesmo aqui, mesmo com tudo que eu fiz. Só não me deixa voltar a ser quem eu era. Depois disso, ele passou a ser outro. Escreveu que alguns detentos zombavam. Outros começaram a ouvir.
Carlos dizia: Deus aconteceu comigo. E naquela última carta, a mais longa de todas, ele me contou tudo. Pediu perdão por cada palavra dura, por cada grito, por cada noite em que chegou em casa fedendo a droga e ódio. Mãe, agora eu entendo. Deus realmente fala. E ele falou comigo aqui dentro, através de um homem que parecia estar me esperando. Eu apertei aquela carta no peito. Me ajoelhei no chão da cozinha e agradeci como nunca. Mas no final da carta, veio o aviso que partiu meu coração. Eliseu está ficando fraco. Tosse muito. Não quer dizer nada. Mas eu vejo. Está preparando a partida dele. Ele foi meu pai aqui dentro. E sei que não tenho muito tempo com ele. Fechei os olhos com força. E comecei a orar por Eliseu como se fosse meu filho. Porque de alguma forma, ele tinha sido pai do meu. Eu sabia que estava vivendo um daqueles momentos em que Deus cumpre promessas, mas também prepara o coração. E eu só pedia forças, porque algo me dizia que a próxima dor estava a caminho. 2 anos se passaram desde a prisão de Carlos, e ainda hoje, cada carta que recebo dele chega como se fosse uma ferida sendo tocada, e ao mesmo tempo um bálsamo sendo derramado. Ele mudou, disso eu não tenho mais dúvidas. Não porque ele escreve bonito, mas porque as palavras vêm cheias de quebrantamento, de maturidade, de uma fé que só nasce quando a alma passa pelo vale escuro. Marcela continua aqui comigo. Agora, além de filha no coração, ela é também minha companheira de jornada. Ana Sofia, com 1 ano e meio, já corre pelo quintal feito passarinho solto. Tem um riso que lembra o do meu filho quando era bebê. Às vezes, quando ela me chama de vó, sem pensar, meu coração se aperta. Mas não de tristeza, de gratidão. Marcela virou cuidadora de idosos. Trabalha muito, mas nunca deixa faltar carinho aqui dentro de casa. A relação que temos hoje entre nós 3 é um tipo de cura que eu nunca soube que precisava. Na igreja, as coisas melhoraram em parte. Pastor Maurílio, depois de tudo que vivemos, das visões, da perseguição, do incêndio, acabou reconhecendo publicamente que tinha me julgado mal. Isso foi importante. Muitos irmãos aos poucos vieram me pedir perdão, pediram para orar comigo. Mas Lígia, a irmã Lígia continua ali, como espinho que não solta da carne. Ainda tenta manter sua roda de oração que mais parece uma sala de julgamento. Mas graças a Deus, a maioria já não dá ouvidos como antes. No hospital, a situação também se aquietou. Depois do incêndio, doutor, Henrique não teve mais coragem de me perseguir abertamente. Meu trabalho falou mais alto do que qualquer fofoca, mas eu aprendi a manter distância. Respeito sem confiança. Aquela manhã de sábado parecia comum. O céu estava limpo, o vento soprava calmo, e eu estendia roupas no varal enquanto Marcela brincava com Ana Sofia ali do lado. Era uma cena de paz, dessas que a gente aprende a valorizar depois de muita guerra. Foi quando ouvi a voz. Almerinda. Sou eu. Virei devagar, sem entender. Um homem estava parado no portão. Cabelos grisalhos, olhar abatido, roupa simples. Mas eu reconheci na hora. Era Hélio. 15 anos sem dar notícia. 15 anos sem sequer perguntar se o filho estava vivo. E agora, ali na minha frente, com um tom de voz que misturava vergonha e saudade. Fiquei paralisada. O varal escapou da minha mão. O tempo parou por um instante. O que você quer aqui, Hélio? Minha voz saiu firme, mais do que eu imaginava que conseguiria. Soube que Carlos foi preso. Vim ver se posso ajudar. Ajuda. A palavra me pareceu uma afronta. Ajudar? 15 anos depois, você quer ajudar? Marcela, percebendo a tensão, pegou Ana Sofia no colo e entrou. Ficou ali, de olho, mas respeitando o momento. Hélio tentou se aproximar, mas eu fui direto para a porta. Você não entra na minha casa. Se tem algo para falar, fala daí mesmo. Almerinda, eu sei que errei. Fui covarde. Mas Carlos, ele é meu filho também. Seu filho há 19 anos. Onde você estava quando ele precisou? Quando começou a se revoltar? Quando a droga tomou conta? Ele abaixou a cabeça. Tentou dizer que não sabia, que ninguém o avisou. Você não sabia porque não quis saber. Porque foi mais fácil sumir do que encarar. Hélio contou que casou de novo 2 anos depois de ir embora. Teve filhos. Que o casamento não durou, que agora estava sozinho. Então você foi pai de outras crianças, mas não conseguiu ser do seu próprio filho?
Ele tentou negar, tentou explicar, mas não havia desculpa que coubesse na dor que ficou. Agora você quer visitar Carlos? Vai dizer o quê? Oi, sou seu pai, sumi a vida inteira, mas agora estou aqui porque bateu a culpa. Voltei para dentro com o coração em chamas. Fiquei dias sem saber o que fazer. Escrevi para Carlos contando que o pai apareceu. Não quis colocar veneno na carta. Só perguntei se ele queria vê-lo. A resposta veio semanas depois. Clara como água. Mãe, não quero ver esse homem. Ele teve 19 anos para ser meu pai. Agora que encontrei a Deus e tenho um pai espiritual aqui dentro, não preciso de alguém que só aparece quando é conveniente. Mostrei a carta para Hélio quando ele voltou, insistente como vinha sendo. Ele ficou em silêncio por um tempo, mas não desistiu. Almerinda, me ajuda. Eu quero compensar o tempo perdido. Compensar? Você não entende. Carlos entrou pro tráfico porque cresceu sem pai. Porque aprendeu que homem some quando a coisa aperta. Foi você quem plantou essa semente. Ele engoliu seco. A raiva em mim dava lugar a um cansaço profundo. Todos merecem uma segunda chance. Ele tentou, jogando com o meu lado cristão. Você vive pregando perdão. Vai negar isso pra mim? Perdão não é desculpa pra manipulação. Eu perdoo o Hélio. Mas isso não significa que confio. Foi numa dessas conversas que ele enfim parou de se justificar. Eu estou com medo, Almerinda. Medo de morrer sozinho. A culpa não me deixa dormir. Eu vim, não sei se para aliviar a dor ou porque realmente quero ser pai. Respirei fundo. Vou fazer o seguinte. Vou escrever para Carlos de novo. Contar tudo. Se ele quiser te ver, eu arranjo. Mas tem uma condição. Você não vai prometer nada que não pode cumprir. E se ele disser não, você vai embora. Carlos respondeu depois de um tempo. E me surpreendeu. Mãe, eu quero ver ele. Não para recomeçar, mas para encerrar. Preciso olhar nos olhos dele e dizer o que nunca consegui. No dia anterior à visita, eu não consegui dormir. Fiquei em oração, pedindo direção. E ali, ajoelhada no meu quarto, tive outra visão. Vi Hélio chorando diante de Carlos. Mas também vi que algumas feridas não cicatrizam completamente. Apenas param de sangrar. Naquela noite, entendi uma coisa. Às vezes, Deus permite o reencontro. Não para reatar, mas para libertar. E eu sabia, o dia seguinte traria mais do que um acerto de contas. Trazia um pedaço de cura. Daquela que vem devagar, mas quando chega, muda tudo. Naquela noite, depois da visão, eu fiquei um tempo sentada à beira da cama, em silêncio, tentando entender o que Deus queria me mostrar. Ver Hélio chorando diante de Carlos. Ver meu filho calmo, firme, como se já não esperasse mais nada daquele encontro. Aquilo me mexeu por dentro. Acordei cedo no dia seguinte, sem conseguir tirar aquela imagem da cabeça. Preparei café, ajeitei as roupas para a visita e tentei me concentrar em coisas práticas, mas meu coração já estava lá, naquela sala da prisão onde os dois iam se encontrar. O caminho até Macaé foi quase todo em silêncio. Hélio estava ao meu lado, com as mãos entrelaçadas, suando frio, como se cada quilômetro fosse um peso a mais nas costas dele. Eu não disse nada. Às vezes, o silêncio é mais pedagógico que qualquer sermão, e naquele momento, ele precisava ouvir as próprias culpas ecoarem por dentro. Chegamos pouco antes do horário marcado. O ambiente era frio, de concreto, com cheiro de desinfetante e tinta descascando nas paredes. A sala da visita era pequena, com uma mesa no centro e 2 cadeiras de cada lado. Carlos entrou escoltado, algemado, com o rosto sereno. Mas eu vi nos olhos dele que aquele momento seria uma ferida sendo tocada a sangue frio. Carlos, você está diferente. Hélio mal conseguiu disfarçar o espanto. Estou. A prisão e Deus me mudaram. Foi só isso no começo. Nenhum abraço, nenhum sorriso, nenhum pai vindo da boca de Carlos. Ele estava calmo, centrado, mas era como se tivesse construído uma parede entre o passado e o presente. Hélio tentou puxar conversa. Gaguejou palavras sobre arrependimento, sobre o tempo perdido, sobre querer ser pai agora. Pai se é desde o começo. Não quando convém, foi o que Carlos disse, sem raiva. E por incrível que pareça, foi isso que mais mexeu com Hélio, porque ele esperava um grito, um soco, uma lágrima, mas encontrou um silêncio que dizia muito mais. Mas eu quero tentar ser pai agora. Eu já te perdoei. Não por você, por mim.
Raiva não serve pra nada aqui dentro. Eu fiquei quieta o tempo todo. Era o momento deles. Meu coração apertava, claro, mas ver Carlos firme, sem ódio, sem desespero, foi uma confirmação da promessa. Meu filho não era mais aquele menino perdido. Deus tinha feito um homem nascer ali dentro. Depois, ele contou sobre seu Eliseu. Ele foi o pai que eu não tive, disse. Contou da Bíblia cheia de anotações, das conversas nas madrugadas, da fé que aprendeu na prática. Hélio tentou argumentar, mas eu sou seu pai de verdade. E ele é meu pai de escolha. Pai de verdade é quem cuida, ensina, está presente. Genética é só genética. Foi duro ouvir isso, eu sei, mas era a verdade. E às vezes a verdade não vem para confortar, mas para confrontar. Na saída, já do lado de fora, Hélio me olhou com um misto de frustração e desespero. Você não vai me ajudar a me aproximar dele? Ele já te deu perdão, mais do que muitos dariam. Agora é você quem precisa lidar com as consequências do que plantou, Hélio. 2 semanas depois, numa madrugada de chuva fina, Marcela começou a sentir dores fortes. Estava só com 7 meses e meio e a barriga parecia muito baixa. Eu acordei com os gemidos dela vindo do quarto e corri para ver. Quando vi o lençol encharcado de líquido, soube na hora. Não ia dar tempo de chegar ao hospital. Tia, tem alguma coisa errada. Tá doendo diferente. Vai dar tudo certo, filha. Respira fundo. Eu tô aqui. Fervei água, peguei toalhas limpas, preparei tudo o que sabia. Anos no hospital tinham me ensinado o suficiente, mas ali era diferente. Era em casa. Era alguém que eu amava como filha. E o bebê dela era como um neto para mim. O trabalho de parto foi difícil. O bebê estava virado, e Marcela perdia muito sangue. Ela tremia, chorava, pedia ajuda. Tia, eu vou morrer? Não vai. Em nome de Jesus. Ninguém vai morrer aqui hoje. Enquanto ela gritava, eu orava em voz alta, como nunca tinha feito antes. Senhor, se o Senhor me chamou para cuidar, então cuida por minhas mãos agora. Protege essa menina. Protege essa criança. Mostra que o Senhor ainda é Deus nesse lar. Naquele momento, senti algo diferente. Um calor me envolveu, como se o quarto fosse tomado por uma paz invisível. Meus olhos encontraram os de Marcela, e a força voltou ao corpo dela. Pouco depois, Ana Sofia nasceu. Pequena, frágil, mas viva, chorando forte como se dissesse: cheguei e venci. Marcela chorava. Tia, a senhora salvou nossas vidas. Não fui eu, filha. Foi Deus. Só fui instrumento. Agora eu entendo. Parte da minha missão não é só ver, é proteger, é cuidar, é preparar caminho para os que vêm depois. A notícia correu rápido. Na igreja, todo mundo ficou sabendo. Até quem antes virava o rosto veio perguntar como tinha sido. Lígia? Ah, ela comentou meio atravessado. Pelo menos ela salvou uma vida inocente. Mas eu vi que algo mexeu nela. Talvez não fosse conversão, mas já não era indiferença. Pastor Maurílio, no domingo seguinte, pregou sobre como Deus usa os improváveis para fazer o extraordinário. Não citou nomes, mas todo mundo sabia a quem ele se referia. Dias depois, recebi uma nova carta de Carlos. Ele tinha recebido a notícia do nascimento e escreveu: Mãe, agora eu entendo melhor suas visões. O fogo que o Senhor mostrou não era só juízo, era também cuidado. A senhora foi chamada para proteger pessoas no meio das chamas. Eliseu me explicou que profetas não são apenas os que anunciam, são os que guiam. A senhora tem guiado. Depois, ele falou sobre seu Eliseu. A doença avançou. Câncer nos pulmões. Disse que ele estava cada vez mais fraco, mais sereno, que já sabia que o tempo dele estava acabando. Ele me deu uma Bíblia cheia de anotações. Disse: Carlos, Deus vai usar sua história. Suas cicatrizes vão falar mais alto do que qualquer sermão. Eu chorei tanto lendo aquilo. Chorei por ver meu filho transformado, por saber que Eliseu estava partindo, por perceber que a obra de Deus, mesmo no sofrimento, nunca deixa de frutificar. Naquela mesma semana, tive uma visão. Vi Beto, aquele antigo amigo de Carlos. Estava em trevas densas, gritando por socorro. Mas era como se não ouvisse mais ninguém. Como se já tivesse ido fundo demais. Acordei assustada. Orei, clamei,
Intercedi. Mas a impressão que ficou no meu espírito foi: algumas escolhas têm consequências eternas. Foi duro, mas entendi. Nem todos vão querer voltar. E eu não fui chamada para salvar todos. Fui chamada para ser sentinela, para anunciar, para proteger os que ainda escutam. Nos meses seguintes, nossa casa virou abrigo. Jovens grávidas, mulheres feridas, pessoas em crise, todas passavam por aqui. Algumas ficavam, outras só vinham conversar. Marcela se tornou minha companheira fiel. Tia, ela dizia, essa casa é mais que residência, é refúgio. Hélio? Ele voltou algumas vezes tentando reconstruir algo, mas depois da última conversa com Carlos, entendeu que talvez não houvesse espaço para recomeço entre eles. Um dia, antes de partir, me disse: Almerinda, perdão não apaga, só liberta. E eu respondi: pois aprenda a viver com a liberdade sem exigir reconciliação. Ele foi embora. E eu continuei aqui, com a paz de quem sabe que fez tudo o que podia. A última carta que chegou de Carlos veio com uma notícia dura. Mãe, Eliseu partiu. Morreu dormindo. Mas antes de fechar os olhos, ele me chamou e disse: diga para a sentinela que a segunda visão virá em breve. O fogo está se aproximando, mas ela saberá guiar o povo no meio das chamas. Na hora, eu entendi. Aquilo era para mim. A missão ainda não acabou. E o fogo está vindo. Acordei naquela manhã ainda com os olhos úmidos da visão da noite anterior. As palavras de Carlos ecoavam no meu coração. Diga para a sentinela que a segunda visão virá em breve. O fogo está se aproximando. Eu sabia. Algo se movia. Era como se o céu estivesse em alerta. E eu, de novo, me sentia no centro de uma guerra invisível. Mas agora, diferente de antes, eu não estava mais com medo. Estava preparada. O tempo passou devagar depois da morte do seu Eliseu. Foram meses de silêncio, de noites em que eu apenas esperava em Deus. Mas ele falava, mesmo no silêncio. Quando Carlos escreveu contando que seria liberado em regime semiaberto, meu coração quase não aguentou. Eu caí de joelhos no meio da sala e chorei como se estivesse ouvindo o choro do meu filho recém-nascido de novo. Não era só a volta dele para casa. Era a volta de um filho transformado, redimido, renovado. Quando o vi sair daquele portão da penitenciária de Macaé, meu coração reconheceu um homem. Não o menino rebelde que um dia me acusou de ser louca, mas alguém que foi forjado no fogo da dor e saiu dali com um brilho nos olhos que eu só tinha visto em profetas. Mãe, quero estudar teologia, mas também quero trabalhar, ajudar em casa e começar algo com os meninos do Parque Aurora. Deus já me mostrou o caminho. Eu segurei ele com força. Filho, você é um milagre. Mas nem todo mundo conseguia enxergar isso. No hospital, alguns cochichavam. Bonito ver mudança. Mas será que dura? Ex-traficante querendo ser pastor? Será que a gente acredita? Eu ouvia. Fingia que não. Mas cada palavra me cortava por dentro. Doutor? Henrique, como sempre, não perdeu a chance de destilar sua incredulidade. Espero que o seu filho mantenha o bom comportamento, enfermeira. Seria uma pena se decepcionasse de novo. Só que agora, aquilo não me abalava mais como antes. Eu sabia quem meu filho era agora. E mais importante, Deus também sabia. Carlos começou indo aos poucos ao Parque Aurora. Voltou ao lugar onde caiu, para agora levantar outros. Eu o via saindo com a Bíblia de capa surrada debaixo do braço, entrando em casas com o mesmo cuidado que alguém entra num lugar santo. Ouvia histórias, dava conselhos. Às vezes voltava com o rosto abatido, outras com olhos brilhando. Mãe, 3 meninos hoje prometeram sair da boca. Um deles chorou e me chamou de irmão. Tá acontecendo. Aos poucos, as famílias começaram a abrir as portas. Primeiro com desconfiança, depois com curiosidade. Por fim, com esperança. E foi ali que eu entendi. A restauração não era só dele. Era minha também. Deus estava consertando tudo. Aos poucos, com mãos de oleiro. Quando o pastor Maurílio o convidou para dar o testemunho na igreja, confesso que meu coração gelou. Pensei nos olhares, nos cochichos, na Lígia. Mas Carlos foi. Subiu no púlpito com a calma de quem sabe que não deve nada a ninguém além de Deus. Não vim pedir desculpas. Desculpas não ressuscitam ninguém.
Vim contar o que Deus fez com alguém que já estava morto por dentro, e como Ele me deu vida de novo. Não houve gritaria. Não houve espetáculo. Só verdade. Só um filho contando sua história com o coração aberto. Vi gente que antes nos evitava chorando. Vi jovens que nunca pisavam na igreja vindo à frente depois. Foi ali que eu soube. O fogo da visão tinha começado. Mas não era destruição. Era purificação. Lígia. Ah, Lígia. Ficou pálida durante o culto. Saiu antes do apelo, visivelmente abalada. Dias depois, pastor Maurílio me contou que ela o procurou dizendo que estava tendo sonhos com julgamento, com fogo. Será que a Almerinda estava certa esse tempo todo? Ela teria dito. Eu não desejei vingança. Desejei restauração, porque Deus é Deus de recomeços, até para os fariseus modernos. Mas o que mais me abalou foi o retorno de Railda, 4 anos sem notícias. E de repente, lá estava ela no portão da minha casa, com o rosto abatido, os olhos vazios e o corpo marcado por dores que eu nem precisava perguntar para saber de onde vinham. Eu a abracei, mas no fundo, algo dentro de mim sabia que aquela amizade precisava ser refeita do zero. Almerinda, eu não tenho mais para onde ir, ela disse. Tem sim, aqui. Mas nossa amizade vai ter que ser reconstruída com verdade, não com saudade. Ela chorou, e eu também. Marcela foi como uma ponte entre nós. Falava com jeitinho, media nossas conversas, nos fazia rir mesmo entre lágrimas. E naquele processo todo, percebi que Deus não restaura apenas pessoas. Ele restaura vínculos, relações, confianças. Railda voltou a viver, não de uma vez, mas dia após dia. Só que nem tudo era luz. Em uma vigília de oração na igreja, tive uma visão. Vi Beto. O Beto que andava com Carlos no tempo do tráfico. Vi ele preso numa escuridão densa, gritando, mas sem ouvir mais nada. Era como se já fosse tarde. Eu acordei tremendo. Senhor, ainda posso orar por ele? Mas no meu espírito veio a resposta. Algumas escolhas têm consequências eternas. Eu chorei por ele como se fosse meu. Porque era. Todos esses meninos são filhos de alguém. São frutos de histórias quebradas. E por isso, eu sigo. Sigo acolhendo meninas rejeitadas, mães abandonadas, adolescentes confusos. Minha casa virou abrigo. E Marcela é meu braço direito. Tia, Deus te deu essa casa para ser abrigo, não só moradia. Ela tem razão. Carlos segue firme. Está se preparando para entrar num seminário. Pastor Maurílio está ajudando com uma bolsa. Mas Carlos já disse: Mãe, não quero ser pastor de púlpito. Quero ser pastor de rua. E eu sei que vai ser. Quanto a Lígia, os pesadelos dela aumentaram. Soube por vizinhos que ela tem acordado gritando. Ela diz que é estresse. Mas eu sei. Deus está chamando ela para prestar contas. E ainda que doa, ainda que arda, é por amor. Porque o fogo não veio para destruir. Veio para purificar. E eu sigo sentinela, atenta, com o coração em paz. Naquela madrugada, depois de ler a carta de Carlos, eu fiquei um tempo sentada na beirada da cama, segurando o envelope como quem segura o coração da gente nas mãos. A profecia de seu Eliseu, dita no último suspiro, ainda ecoava dentro de mim como um chamado que não dava mais para adiar. Diga para a sentinela que a segunda visão virá em breve. O fogo está se aproximando. Eu sabia. No fundo da minha alma, eu sabia. Estava chegando a hora. Foram 18 anos desde aquela primeira visão. 18 anos desde que me vi suspensa sobre o Rio de Janeiro, com os olhos abertos para o invisível. Desde então, vivi muita coisa. Perdas, curas, reconciliações, milagres miúdos e grandes. Mas o que mais me surpreende é como Deus foi paciente comigo. Ele podia ter me chamado de outras formas, com mais urgência, com menos dor, mas escolheu lapidar devagar, como quem molda barro com amor e persistência. Carlos agora é um homem feito, pastor com diploma e cicatrizes. Nunca imaginei vê-lo voltando daquele lugar. E ainda menos imaginei que voltaria com a alma limpa. Ele fala com os jovens do Parque Aurora como quem já esteve no chão e aprendeu a levantar sem arrogância. E o mais bonito é que ele nunca diz que se salvou. Sempre repete: Deus me resgatou do fogo antes que eu fosse consumido. E eu penso, talvez seja esse mesmo o chamado dos profetas. Avisar que o fogo vem, mas também lembrar que tem proteção no meio das chamas.
Marcela se formou enfermeira e trabalha comigo no hospital. Ana Sofia, aquela menininha que nasceu nas minhas mãos em meio ao desespero, agora estuda medicina. Às vezes olho para ela e penso: Deus é especialista em ressuscitar promessas que o mundo jurava enterradas. Mas naquela semana, algo começou a mudar no meu espírito, como uma brisa antes da tempestade. Eu sentia o Senhor me chamando outra vez, não com medo, mas com urgência, uma inquietação santa que não me deixava dormir direito. E foi nesse tempo que pastor Maurílio me procurou. Almerinda, ele disse com aquele tom que só os homens de Deus de verdade têm, firme e quebrantado ao mesmo tempo. Estamos organizando uma vigília especial sobre os últimos tempos. Eu senti que o Senhor quer que você fale, que compartilhe o que viu e o que tem vivido. O povo precisa ouvir. Eu respirei fundo. Foram tantos anos em silêncio, apenas vivendo o que Deus me confiou, que falar parecia expor algo íntimo demais. Mas eu sabia que era a hora. O que ele me mostrou não era só para mim. Era para quem tivesse ouvidos para ouvir. E foi assim que cheguei naquela noite à igreja, com o coração tremendo e o espírito aceso. Vi gente que eu não via há anos, pessoas de outras congregações. Jovens, idosos, pastores. A igreja estava cheia, mas o que mais me impressionava era o clima espiritual, como se todos estivessem esperando algo, como se o céu estivesse em silêncio, só aguardando. Lígia estava lá também, sentada mais ao fundo, com o corpo frágil pela idade e pela doença que agora a fazia depender dos outros. Por um segundo, nossos olhos se cruzaram, e naquele instante, eu soube. Até ela havia sido tocada. O orgulho ainda não tinha morrido, mas estava em agonia. Quando fui chamada ao microfone, minhas pernas vacilaram, mas meus pés avançaram. E quando comecei a falar, uma paz diferente me tomou por dentro. Irmãos, há 18 anos, o Senhor me mostrou uma visão. Vi uma coluna de fogo descendo sobre o Rio de Janeiro. Por muito tempo achei que era destruição. Hoje entendo que era purificação. Deus não quer destruir. Ele quer separar. Ele quer despertar os que dormem, limpar o que foi manchado, restaurar o que foi quebrado. Enquanto falava, algumas pessoas choravam baixinho, outras tremiam. O ambiente mudou. Era como se a presença de Deus tivesse descido de mansinho, mas com peso. E foi então, bem no meio da oração final, enquanto orava por uma adolescente que se ajoelhou pedindo restauração, que a visão veio. Não foi como antes. Não me vi fora do corpo, nem senti flutuar. Foi como se meus olhos se abrissem para uma camada invisível da realidade. Eu via tudo. O prédio da igreja, as pessoas, mas também via além. O rio estava diante de mim, inteiro, pulsante, com sua beleza e sua podridão entrelaçadas. Vi os morros, as avenidas, os becos, as praias. Mas por cima de tudo, uma névoa espessa de trevas espirituais, mais densa que a primeira vez. Como fumaça de injustiça, de idolatria, de violência acumulada. E então, a coluna de fogo desceu. Mas agora, diferente de antes, o fogo não tocava só partes. Ele se espalhava por toda a cidade, e não queimava com fúria, mas com propósito. Onde passava, o que era verdadeiro reluzia. O que era falso se desintegrava. O que era justo era fortalecido. O que era corrompido era consumido. Vi pessoas atravessando o fogo sem se queimar. Jovens, idosos, pretos, brancos, ricos, pobres, todos com um brilho nos olhos. Não era religião, era relacionamento. Era fé vivida, encarnada. Entre eles, vi Carlos, guiando um grupo de ex-dependentes, de mães arrependidas, de crianças que foram poupadas do crime. Vi Marcela com Ana Sofia. Vi pastor Maurílio. Vi até Railda, redimida. Todos caminhavam no meio do fogo com paz. Mas vi também os que caíam. Vi rostos conhecidos. Gente que zombava da fé. Gente que usava o nome de Deus para controlar, não para amar. Vi Lígia em um lugar escuro, gritando. Mas de repente, uma luz a tocava. E ela chorava. E eu entendi. Até ela ainda podia ser alcançada. A voz voltou. Aquela voz sem forma, mas cheia de autoridade e ternura. O tempo da advertência passou. Agora é o tempo da separação. O fogo virá.
já está vindo, não para condenar, mas para revelar. Os que andam comigo serão protegidos. Os que resistirem serão transformados ou consumidos. Diga à sentinela: a hora chegou. Quando voltei a mim, estava de joelhos. Alguém segurava minha mão. A igreja estava em silêncio absoluto. Pastor Maurílio se aproximou. Irmã Almerinda, o que o Senhor mostrou dessa vez? Olhei nos olhos dele e disse com toda a convicção da minha alma: vi que o tempo da preparação acabou. Agora é o tempo da decisão. O fogo vem, mas quem andar com Deus não será queimado, será purificado e enviado. Naquela noite, Lígia me procurou. Olhos vermelhos, rosto abatido, mas espírito quebrantado. Almerinda, eu vim pedir perdão, não só por te criticar, mas por tentar calar o que Deus estava fazendo. Eu a abracei, e naquele abraço, senti o peso de anos se dissolver. Ela chorou nos meus ombros como uma criança, e eu soube que, enfim, a restauração estava completa. A brisa da tarde soprava mansa no quintal, e eu observava Ana Sofia sentada na varanda com os livros abertos no colo, marcando páginas e fazendo anotações com aquele jeitinho concentrado dela, que sempre me lembrava a Marcela quando era mais nova. De dentro da casa vinha o cheiro gostoso de alho e cebola refogando. Marcela estava preparando o jantar, como fazia sempre nas quintas-feiras. E ali, naquele instante tão simples, eu percebi que estava vivendo o que sempre pedia a Deus: paz. 24 anos tinham se passado desde aquela madrugada em que vi pela primeira vez a coluna de fogo. Eu era uma mulher de 48 anos, cansada, perseguida, julgada. Hoje tenho 72, os cabelos todos brancos e as mãos enrugadas, mas o coração em paz. E sabe, a visão continua mais viva do que nunca. O mundo mudou muito, e muito do que o Senhor me mostrou lá atrás, ninguém podia imaginar. A violência cresceu, sim. A corrupção que antes era escondida, agora aparece até nos noticiários sem vergonha nenhuma. Mas também vi crescer algo que me enche de esperança. Uma geração de crentes firmes, maduros, que não se envergonham de viver o evangelho de verdade. Gente que caminha no meio do fogo, mas não se queima. Carlos, meu menino, agora é pastor em Macaé. Pastor mesmo, com Bíblia na mão, sabedoria no coração e autoridade de quem foi transformado por dentro. Casou-se com uma mulher de Deus, a Débora, assistente social com o coração do tamanho do mundo. Tem 2 filhos lindos, e toda vez que olho para ele, lembro da promessa: o filho rebelde se tornará instrumento de Deus. Ah, como Deus cumpre suas promessas. Marcela também floresceu. Enfermagem se tornou mais do que profissão, virou chamado. Lidera a ala pediátrica do hospital, com competência e compaixão. E Ana Sofia, aquela menininha que nasceu aqui na sala da minha casa, já está quase se formando em medicina. Quer cuidar das pessoas na linha de frente, como diz, igual a senhora fazia, tia. Às vezes olho para ela e penso: Senhor, o Senhor preparou tudo com tanto detalhe. Até Railda, que tantos anos atrás virou as costas quando eu mais precisava, hoje caminha ao meu lado de novo. Nossa amizade foi restaurada não por esquecimento, mas por perdão. Trabalhamos juntas em um ministério discreto, mas necessário, acolhendo mulheres machucadas pela vida. É aqui em casa mesmo, as portas sempre abertas, o café sempre pronto e os ouvidos sempre atentos. E sabe quem também teve o fim que o céu preparou? Lígia. Viveu mais 2 anos depois daquela vigília em que se reconciliou com Deus e comigo. Foi cuidada por aqueles que ela um dia desprezou. E antes de partir, me chamou e disse, com lágrimas nos olhos: obrigada por não desistir de gente como eu. Você me ensinou que misericórdia é mais forte que julgamento. Aquilo ficou guardado dentro de mim como selo de missão cumprida. Esses dias recebi uma carta da missionária Rosa. Nem lembrava que ela ainda tinha meu endereço. Escreveu de São Paulo. Disse que as visões que eu tive sobre o fogo, sobre a purificação, estão se cumprindo em vários lugares. Mas também vejo os protegidos, irmã Almerinda. Ela escreveu. Comunidades inteiras se levantando em oração, jovens deixando o crime, famílias sendo restauradas. O fogo separa, mas não destrói os que andam com Deus. Terminei de ler a carta e chorei em silêncio. Porque no fundo, era tudo isso. Sempre foi. Eu não fui chamada para impedir o fogo. Fui chamada para preparar o povo de Deus para passar por ele,
para lembrar que tem proteção, sim, no meio das chamas, para quem se agarra à misericórdia. Naquela noite, Ana Sofia veio até mim com um caderninho nas mãos. Olhou para mim com um brilho inquieto nos olhos. Tia Almerinda, eu tenho sonhado coisas esquisitas, lugares em caos, gente gritando por socorro. E eu lá, ajudando com medicação, mas também orando, falando de Deus. A senhora acha que é só ansiedade? Ou pode ser mais? Meu coração apertou. A voz da próxima geração estava se levantando. Sorri e puxei ela para perto. Filha, me conta mais desses sonhos. Enquanto ela falava, eu sentia a mesma paz que me envolvia sempre que Deus me dava uma visão. E naquele momento eu soube. A tocha estava passando. Não como fim, mas como continuidade. Escrevi então no meu caderno de capa marrom, aquele que guardo só para as coisas mais sagradas. Para os que virão depois de mim, Deus ainda fala. Ainda chama pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Quando Ele chamar, vá. Mesmo que te chamem de doida, de emocionada, de perturbada, obedeça. Não pelo aplauso dos homens, mas pela fidelidade ao céu. O fogo ainda arde, mas há esperança para quem se arrepende, e há proteção para quem caminha com Deus. Eu fui chamada para ser sentinela, e agora minha vigília está quase terminando. Mas a luz não se apaga, a luz continua. Naquela noite jantamos todos juntos aqui em casa. 4 gerações ao redor da mesma mesa. Carlos com Débora e os meninos, Marcela, Ana Sofia, o cheiro do arroz no fogão, a risada das crianças e as mãos dadas na hora da oração. Fechei os olhos e orei com voz firme, mas emocionada. Obrigada, Senhor, por usar gente quebrada como nós para carregar a tua luz. Continua levantando sentinelas nesta geração. E que essa casa, essa família e todos que passarem por aqui caminhem sempre no meio do fogo, sem se queimar, protegidos pelo teu amor. Se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever aqui no canal. É por aqui que eu e outras vozes contamos histórias que emocionam, que inspiram e que lembram a gente de uma coisa importante. Mesmo com toda a dor, a vida ainda pode surpreender com segundas chances e encontros que curam. Deixe seu like, compartilhe com alguém que você ama e me ajuda a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. A gente pode, sim, espalhar mais amor e esperança. Juntos. Vimos aí mais um vídeo neste dia chamado hoje. Deixe seu comentário, deixe seu comentário abaixo. Nós estaremos orando, clamando pela sua vida. Deixe seu pedido de oração, que eu estarei clamando pela sua vida, casa, família, onde você estiver. O Espírito Santo do Senhor irá fazer algo sobrenatural sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, eu quero clamar. Vamos orar neste dia chamado hoje, porque a oração é a chave da vitória. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra também como no céu. Pão nosso de cada dia vos dai hoje, perdoai, meu Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu reino é o poder, a honra e a glória seja dada para sempre. Bendito Deus, poderoso, magnífico, eterno e bondoso Pai. Pai Celeste, neste dia chamado hoje, quero eu lhe agradecer, louvar, engrandecer e exaltar o teu nome por tudo que o Senhor tem feito e irá de fazer sobre a minha vida. Deus, pela vida dos teus servos e servas tuas. Deus, vai visitando meu Pai. Deus, a cada família, a cada casa, a cada lar. Quebra, Senhor amado, todo o laço do adversário, toda seta, meu Pai, toda peste perniciosa que tenta, meu Pai, parar e destruir a casa, a família dos teus filhos, Senhor amado. Obras feitas de macumbaria, feitiçaria, magia negra, obra de voodoo feita a 7 palmos da terra nesta hora. Deus Todo-Poderoso vai repreendendo nesta hora, Senhor. Deus Todo-Poderoso vai levantando teus filhos com grande poder, meu Pai, grande graça e grande virtude. Aonde, meu Pai, tiver um filho ou filha tua, triste, desanimado, cansado, desesperado, precisando, meu Pai, do sobrenatural, precisando, meu Pai, da tua bênção ser derramada na vida deles. Vai, meu Pai, levantando, Senhor amado, que o triste venha sair alegre, que
Que o desanimado venha sair animado, porque, meu Pai, a alegria do Senhor é a nossa força, e posso todas as coisas naquele que nos fortalece. O Espírito Santo levanta, meu Pai, com as tuas mãos fortes e poderosas. Não deixa, meu Pai, teu povo parar ou desistir, mas aqui a tua graça e a tua misericórdia venham estar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Eu creio, meu Pai, com o Espírito Santo, meu Pai, nesta hora, pela graça e pela virtude do teu poder, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, é magnífico, o Senhor é o príncipe da paz sobre nossas vidas. Só o Senhor tem poder de levantar, capacitar, erguer e tirar o homem do pecado. Eu creio, meu Pai, que neste dia chamado hoje, o Senhor levantará uma nova geração de homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, com grande poder e autoridade para, Senhor amado, pisar na cabeça da serpente. Eu creio, meu Pai, que nesta hora, a partir desta oração, deste clamor, o Senhor estará, meu Pai, levantando vidas, tirando pessoas do pecado, porque, meu Pai, a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte. Muitos estão morrendo na mão do adversário, mas o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Deus Todo-Poderoso, a cada família representada aqui nesta oração, a cada pedido de oração, meu Pai, eu lhe entrego nas tuas mãos. Vai visitando a cada servo e serva tua que precisa de um milagre, de um sobrenatural, meu Pai, sobre suas vidas. Portas, meu Pai, de emprego, portas abertas nesta hora. Vai abrindo, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, toda a ferramenta preparada contra o teu povo, a tua igreja, não prosperará, e as portas do inferno não prevalecerão, Senhor, contra o teu povo, a tua igreja, neste dia chamado hoje. Eu creio, meu Pai, e acredito que o Senhor já está operando, e operando, Senhor, quem impedirá? Deus, então com nossos olhos carnais não podemos enxergar, mas se nós abrirmos, meu Pai, nossos olhos espirituais, podemos ver, meu Pai, a tua glória já resplandecendo, o teu Espírito Santo habitando sobre nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, vai, meu Pai amado, visitando servos e servas tuas com a tua graça. Renova, meu Pai, teu povo, batiza com teu Espírito Santo, fortalece, meu Pai, teu povo na fé. Deus Todo-Poderoso, eu creio que quando nós usamos a nossa fé, quando nós usamos, meu Pai, aquilo que o Senhor colocou nas nossas vidas, que é a tua graça e a tua misericórdia sobre, Deus Todo-Poderoso, na vida de cada filho e filha tua. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor nos deu poder para pegar em serpente e em escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera não nos fará dano algum. Deus, trabalha, meu Pai amado, na nossa mente, vai tirando todo o bloqueio mental, toda a seta, meu Pai, que tenta invadir a vida dos teus servos e servas tuas. Deus Todo-Poderoso, com as tuas fortes e poderosas mãos, eu creio que neste dia chamado hoje, o Senhor já está fazendo, já está operando, já está fazendo grandes coisas, meu Pai. O inimigo vai ter que bater em retirada, e a glória, meu Pai, da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Aqueles que precisam de uma porta aberta, aqueles que precisam de um milagre, aquele que precisa, meu Pai, de um retorno espiritual, já não conseguem mais ouvir a tua voz, porque, meu Pai, estão na carnalidade, estão com os ouvidos espirituais fechados, não está atento, meu Pai, mais para ouvir a tua voz. Mas nesta hora, meu Pai, o Senhor vai abrir os nossos tímpanos espirituais, e aonde tiver um servo ou serva tua que precisa ouvir a tua voz, que precisa, meu Pai, do sobrenatural nas suas vidas, Deus, neste lugar, o Senhor vai operar, o Senhor vai fazer, o Senhor vai levantar, o Senhor vai capacitar os teus filhos para fazer uma grande obra nesta terra. Deus, é dia de renovação, é dia, meu Pai, de esquecer os problemas e se ligar com o Senhor, porque tudo que é ligado na terra será ligado no céu, e tudo que é desligado na terra também será desligado no céu. Eu quero, meu Pai, estar ligado
no trono da tua graça, no trono, meu Pai, do teu Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, os humilhados serão exaltados. Deus Todo-Poderoso, o Senhor abate soberba e dá graça aos humildes. O Espírito Santo, eu creio que nesta hora o Senhor, com as tuas fortes e poderosas mãos, está levantando uma geração poderosa de jovens, crianças, adolescentes, homens e mulheres capacitados, que o Senhor vai dar sabedoria, entendimento da tua palavra, para entender, meu Pai amado, e ter discernimento do teu Espírito Santo. O Espírito Santo, que nesta hora, nesta noite, venha ser, meu Pai, renovação. Que nesta noite, meu Pai, aonde, meu Pai, tiver um filho ou filha tua, meu vindo de dia, de tarde ou à noite, e eu aqui, meu Pai, clamando direto do monte, porque a tua palavra ela é viva e eficaz, e diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O Senhor trabalha de dia, trabalha de tarde e também trabalha à noite. Deus Todo-Poderoso, que nesta hora, o Espírito Santo, as tuas mãos fortes e poderosas venham estar tocando nos teus filhos, do alto da cabeça à planta dos pés. Glória seja dado ao teu nome, o Espírito Santo da verdade. E aquele que crê que der lugar, meu Pai, ao teu Espírito Santo, vai receber um choque espiritual. Deus Todo-Poderoso, aquele que não sentia a tua presença vai sentir. Aquele que não conseguia mais se ligar, meu Pai, no trono da tua graça, vai sentir, meu Pai amado. Deus Todo-Poderoso, algo tão lindo e sobrenatural, que a tua glória vai resplandecer e teus filhos vão, meu Pai, acordar e vão, meu Pai amado, glorificar e exaltar o teu nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e por isso estamos alegres, meu Pai, na tua presença. Deus Todo-Poderoso, a cada família, a cada casa, a cada lar, a cada casamento, meu Pai, toma nas tuas mãos. Não deixa, meu Pai, que as astutas ciladas do adversário venha destruir, meu Pai, as famílias, venha destruir, meu Pai, casas, venha destruir, meu Pai, casamentos, venha destruir, meu Pai, relacionamentos. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha unir teus servos e servas tuas a cada dia mais e mais. O Espírito Santo, que os teus filhos e filhas tuas venham caminhar a lado e não venham olhar nem para a esquerda nem para a direita, mas que venham olhar para a frente, venham olhar para o alvo, que é o teu Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, eu creio, meu Pai, que nesta hora o teu mover, o teu agir e o teu sobrenatural vai ser feito, meu Pai, nas vidas, vai ser feito, meu Pai, nas famílias. Deus Todo-Poderoso, o desviado vai voltar, o Espírito Santo, a alegria que foi embora, meu Pai, o Senhor vai, meu Pai, restituir 100 vezes mais. E eu creio, meu Pai, que os teus filhos vão cantar o hino da vitória e vão dizer que só o Senhor é Deus. Aviva o teu povo, a tua igreja, porque pelo resplendor da tua presença brasas de fogo se acendem, e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Não deixa, meu Pai, que o fogo do Espírito Santo que habita dentro do meu coração e no coração dos teus filhos venham se apagar, mas que nós venhamos crescer todos os dias na graça e no conhecimento. Nos dê, meu Pai, sabedoria e entendimento da tua palavra, para ouvirmos a tua voz a cada dia mais e mais. Nos livra, meu Pai, do homem sanguinário, da bala perdidas, do homem mau, dos assaltos e dos acidentes. Abençoa, meu Pai, a cada servo e serva tua. Toma nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, que é muito importante. Nós estaremos orando, clamando, bendizendo e glorificando o nome do Senhor, que é digno de toda honra, glória e louvor. Que Deus te abençoe e te guarde. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai.